Olá, muita paz. Bem-vindo ao nosso canal Jardineiro. Eu sou Sandra Barbosa. E o objetivo do nosso canal é espalhar pequenas sementes de esperança, de amor, no vasto campo dos nossos corações. E, nesse nosso primeiro vídeo, como não poderia deixar de ser, vamos falar de sementes. As sementes são escolhidas por nós. As sementes que queremos plantar ao longo da nossa existência são escolhidas por nós. O cultivo feito por nós, mas a colheita não é escolha nossa, é obrigação. Nós somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Não podemos, quando chega o momento da colheita, dizer assim: não vou escolher não colher porque eu não gostei desses frutos. Isso não é possível. Vamos ter que colher aquilo que plantamos. Se plantamos espinhos, vamos colher espinhos. Se plantamos rosas, vamos colher rosas. E que saibamos nós plantar sempre rosas, frutos doces, e não espinhos, não frutos amargos, azedos e venenosos. Sejamos nós aquele que sabe escolher a boa semente, aquele que se percebe responsável pela sua existência, pelas suas escolhas, não culpando o outro pelas suas dores e seu sofrimento, porque o outro pode contribuir, mas não é o responsável direto. Hoje nós respondemos pelo que plantamos no passado. Então estamos hoje colhendo o que plantamos no passado. Ou no passado, ainda dessa encarnação, né, há anos ainda atrás da nossa vida e existência, mas também e principalmente os enganos que cometemos em vidas passadas. Então hoje é a nossa colheita. Quem hoje sofre está colhendo o fruto da sua plantação. E quem hoje faz sofrer é um agente do sofrimento do outro, não um responsável, mas um agente para que se cumpra a lei de causas e efeitos. Ele está plantando agora a sua colheita de espinhos futuras. Então, é por isso que nós falamos que o revide, a mágoa, a dor que nós trazemos, o desejo de vingança que nós trazemos em relação ao outro porque nos feriu, não se justifica, porque estamos aqui colhendo aquele engano. Ontem nós fomos os verdugos e hoje nós estamos sofrendo a ação da dificuldade de alguém nos ferindo ou uma situação nos ferindo. Então tudo está justo, tudo está dentro da lei de causas e efeitos. Somos nós os responsáveis. Então, se eu hoje sofro, que eu seja bem-aventurada na minha aflição, que eu seja aquela ou aquele que se coloca na condição do bem-aventurado, aquele descrito por Jesus no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, o sofrimento de hoje é a colheita do passado, mas pode ser também a nossa construção, a nossa plantação, a nossa escolha de sementes para o futuro. Para sermos bem-aventurados na nossa aflição, é preciso entender a aflição e aceitá-la. Aceitar a aflição não significa baixar a cabeça para a dor e não fazer nada para que isso passe. Muito pelo contrário, é continuar lutando com as armas do bem que tem para que aquela dor, aquele sofrimento minimize, passe, se for possível, mas ali aceitando a vontade de Deus, agradecendo a Deus pela dor. Por mais incrível que pareça, e mais difícil que pareça, agradecer pela dor, ela é necessária. Mostra o nosso entendimento da vida, mostra que a gente entende as palavras de Jesus. O que é que ele quis dizer com essa bem-aventurança na aflição? Porque se nós colhemos enganos do passado, hoje nós estamos aqui passando pelas dores que causamos no passado por mais escolhas, é justo, é justíssimo. Então,
Essa colheita que se faz hoje presente, desafiadora, aflitiva, ela é abençoada, porque eu fui livre para escolher. Eu podia não ter ainda toda a consciência das minhas escolhas, mas se eu não tinha todas as consciências das minhas escolhas, também a aflição vem em conta-gotas. Isso tudo que a gente passa não é sequer a terça parte, a quinta parte, a 10ª parte daquilo tudo que nós infligimos no passado a alguém. Então recebemos nossas aflições em conta-gotas conforme as nossas condições de aceitação. Se parece que está pesado demais, é porque a gente não sabe da força que tem. Se parece que está aflitivo demais, é porque nós achamos que somos mais merecedores do que somos na verdade. A felicidade é uma construção. E a gente vai, a partir das sementes que a gente escolhe, mudando isso. Então, se eu sofro hoje, como a maioria da humanidade sofre hoje, cada um de uma forma, cada um de um jeito, é porque eu mereci essa aflição. É uma lição de aprendizado, uma lição de correção. Não é castigo, não existe castigo. Existe refazer a lição. Onde você errou, você precisa refazer. E se nós pensarmos que o ser humano só aprende, na maioria das vezes, não é em todos os casos, mas na maioria das vezes, só aprende quando sofre, só aprende pela dor, quando a dor chega, e aí ele se compromete em mudar. Quando a dor passa, ele volta aos mesmos hábitos de antes. Então é preciso que agora, quando a dor se apresente para todos nós, a gente entenda, essa dor é um reflexo da minha plantação no passado. Eu bendigo esta dor, mesmo que eu a não entenda, que eu não me lembre, que eu não saiba o que foi que eu fiz, essa dor é um reflexo do passado. Existem as causas atuais das aflições e as causas passadas das aflições. As atuais, se a gente fizer uma reflexão, a gente vai procurar se na nossa vida, alguns anos atrás da nossa vida, voltando, o que eu fiz que pode ter me levado a essa situação? Que escolha eu fiz que me levou a essa situação? O que foi que eu plantei que me levou a essa situação? Aí se eu encontrar o erro, se eu encontrar o engano da escolha, da semente, eu aí digo, poxa, agora eu vou fazer diferente, minhas escolhas serão diferentes. Porque sempre é tempo de corrigir, porque a gente está plantando o tempo todo, então sempre é tempo de construir. Se eu não encontro, eu digo, não vejo nada aqui que me levou a esse sofrimento. Então, isso está no passado, em outras vidas. Escolhas que nós fizemos, sementes que plantamos e que agora estamos colhendo. Porque nada na nossa vida se perde, na nossa existência nada se perde. Então, aquilo que a gente não deu continuidade na vida anterior, a gente dá continuidade hoje. Se eu não aprendi a lição ontem e fiz errado, hoje eu tenho a oportunidade de aprender essa lição, de repetir a lição como um aluno que perde de ano porque não acompanhou o estudo, não foi se dedicado o suficiente ou ainda não tinha maturidade suficiente para aquele aprendizado. E a gente tem as oportunidades. Então a dor vem não como castigo, mas como oportunidade de correção, de refazer o caminho, de reescrever a história. Como um livro, onde as páginas que vamos lendo vai passando, vai contando, vai avançando na história, nós vamos também fazendo assim. O livro é escrito página a página. E nós vamos também escrevendo a nossa história página a página, mudando aquilo que não está de acordo. Nós somos bastante capazes para isso. Aí nós seremos bem-aventurados na nossa aflição, entendendo que tem uma causa justa para que ela aconteça, embora eu não conheça. Aí eu vou fazer todo um movimento que me for possível para amenizar a minha dor. Muitas vezes não é, às vezes é uma doença sem cura, grave, que nos traz transtornos, que nos traz dificuldade, desesperança. Aí eu tenho que entender que essa dor é justa. Eu não sei a causa, pode ser que eu encontre, né, no meu passado de hoje, dessa existência, mas pode ser que ela esteja numa outra encarnação e eu não me lembro. Mas ela é justa. Isso que é importante. Nada na vida é injusto. Tudo é justo. A gente só não conhece as causas. Então, ali, aquela doença veio como uma reparação, como um aprendizado.
jamais como castigo, mas como aprendizado. Não tem cura. Mas a partir do momento que morrer não é o fim, não é a pior coisa que nos possa acontecer. A pior coisa que nos possa acontecer é a gente não fazer um movimento de mudança, é a gente continuar com os mesmos defeitos e não se corrigir, porque aí a gente não avança, a gente estaciona. Então, o morrer aqui não é o problema, mas a gente a convivência com aquela dor que aquela doença causa, com a expectativa de deixar filhos, pessoas amadas, isso nos traz o grande sofrimento. Mas como então ser bem-aventurado nesse momento? Se eu me movimento em oração, se eu faço tudo o que está ao alcance para melhorar, para que eu consiga a cura desta doença e eu não atinjo isso. De que valeu as minhas orações? A gente pode perguntar e muitas vezes algumas pessoas se revoltam. Mas aquela oração não foi perdida. Ela vem como um manancial de força, de coragem, de limpeza do seu perispírito, para que você possa futuramente reconstruir a sua história, ter mais condições de escolher as suas sementes. Nem sempre é possível, porque justamente o que você precisa é passar pela doença. Aí a sua bem-aventurança fica no sentido de você entender isso, de você aceitar isso e continuar lutando, sim, para ter a sua vida dentro de um equilíbrio, apesar da dor da doença, de seu corpo estar doente, mas você está sadio porque você é um ser espiritual. Então você pode se manter sadio apesar da doença. E todos os outros tipos de problema que afligem a vida da humanidade. Cada um com a sua cruz, com o seu problema. Outros têm problemas de saúde que não são graves, que não atrapalham ele em nada. Ele continua levando sua vida apesar do que está passando, mas são constantes. Eles não param. Há pessoas que têm câncer, se curam, ficam bem, continuam sua vida normal, não reaparece o problema, passou por aquele problema terrível da quimioterapia, da radioterapia, aquele sofrimento muito grande são esses procedimentos para o tratamento dos cânceres. E outras têm apenas doenças que não vão levar, não tem risco de vida, doenças que não têm risco de ter uma gravidade mais profunda, mas que são terríveis também. Porque a pessoa convive anos a fio, até a sua existência inteira, com aquele problema, com aquela dor constante, com aquela dificuldade. Às vezes é um problema de estômago, não consegue se alimentar como gostaria, às vezes são dores articulares que impossibilitam determinados movimentos. Não mata, mas incomoda bastante, e ela passa a existência toda passando por essas dificuldades. E não é grave, do ponto de vista de você ter a sua vida ceifada, mas te incomoda ao ponto de você ficar cansado de estar sentindo aqueles incômodos. Mas você não, tudo que você tenta alivia, mas não extirpa aquela dificuldade. Então tudo isso é a colheita do nosso plantio. Cada um conforme a sua necessidade, conforme a sua capacidade de aceitação. Mas a gente pode transformar isso. Quantos de nós não conseguem a cura dessas doenças? Quantos de nós não conseguem extirpar todo aquele problema e viver feliz? Dentro do que é possível na nossa existência aqui no planeta. Mas aí outros problemas surgem, outras dificuldades vão aparecer, porque o aprendizado é constante. E como nós não escolhemos bem, ele vai sempre aparecer de forma de dor. Mas a partir do momento que eu começo a escolher bem, que eu começo a selecionar as minhas sementes, eu não preciso sofrer para aprender. Eu vou aprendendo por vontade, por amor, por querer me engrandecer espiritualmente. E aí eu vou conseguindo aprender, mas eu não vou mais passar por situações de dor e sofrimento. Primeiro porque eu já aprendi também a aceitar quando a dor chega, que isso é uma semente boa.
aceitar, entender que há uma razão, que há um motivo e que é por isso que a dor chega. Essa é a nossa bem-aventurança. A escolha das sementes serão sempre feitas por nós. Ninguém pode escolher. Ninguém é responsável direto por nossa dor. Somos nós que construímos. Aquela pessoa é um instrumento que a vida se utiliza para nos trazer alegria ou tristeza, mas nunca o responsável direto. Porque fui eu que escolhi a minha plantação, fui eu que escolhi as sementes que eu queria. Então, a partir do momento que eu tenho essa livre escolha de saber, de escolher qual semente eu quero plantar aqui, o que é bom para mim, o que é belo, o que faz parte de uma vida plena. Aí eu sou livre, como sempre é, pela lei de causa e efeitos, eu sou livre para plantar. Mas vou ser sempre obrigado a colher aquilo que eu plantei. Então é melhor que a gente plante o bem, que a gente plante as boas sementes, já que eu sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Seremos sempre bem-aventurados ao aceitar que a dor que nos visita, ela é a semente que plantamos ontem. Então, amigos, boas sementes estão espalhadas por aí. Precisamos ser nós também os jardineiros, os cultivadores das boas sementes, para que a vida plena, para que sejamos sempre bem-aventurados, para que tudo de bom chegue até nós. Muita paz.